Bom dia! O nosso programa Café Reflexão já vai começar. Então se inscreve no nosso canal do YouTube e compartilhe com seus amigos. Bom dia, amados. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Café e Reflexão. Momento de nós falarmos um pouquinho de Deus, um momento de nós conversarmos um pouco com Deus, um momento de você levar para o teu trabalho, para a tua escola ou para onde quer que você esteja um pouquinho da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão nos Salmos de número 27. Eu quero começar fazendo a leitura do verso de número 1. E o verso de número 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? O Salmo de número 27, ele fala de um tema bastante comum nas nossas vidas, que é o medo. O salmista Davi, quando escreve esses salmos, ele fala do medo que ele sentia, lá para o verso de número 2, dos malfeitores que poderiam atingi-lo. Na minha vida e na sua vida, por certo, nós temos grandes temores e alguns medos. Mas a Bíblia é cheia de frases, muitas, mais de 200 vezes, ele fala: não temas. O salmista Davi vivia tempos difíceis nessa época, provavelmente enfrentando batalhas, enfrentando grandes tribulações e grandes fúrias dos seus inimigos. E aí a condição de Davi ao escrever esses salmos de número 27, talvez nos ajude no decorrer do nosso dia, nos ajude no decorrer da nossa vida, porque ele nos traz grandes ensinamentos. E o primeiro dele é que ele começa dizendo que o Senhor é a minha luz. E quando nós lemos, nós podemos identificar que a luz é a imagem de Deus, ela que nos traz iluminação, seja na direção do nosso caminhar, seja nos nossos pensamentos, seja naquilo que eu tenho que tomar decisão e seja também nos meus medos e nos meus anseios. Quando eu olho a luz, ela clareia todas as coisas. Quando eu olho para a luz, ela tira fora a escuridão. Então, o verso de número 1 já vai nos ajudando a resolver um problema do nosso medo. O nosso medo nos leva à escuridão. O nosso medo nos leva a caminhos muito difíceis para trilharmos. Mas o salmista Davi, no Salmos de número 27, ele nos ensina diversas coisas. E uma delas é que eu devo sempre olhar para a luz, porque ela ilumina, porque ela nos dá direção e porque ela nos dá orientação. Um outro ensinamento que Davi nos passa é que o Senhor é a minha salvação. Olha, amados, a minha salvação, ela pode trazer para mim uma fonte de libertação, ela pode trazer para você uma fonte de segurança em meio aos nossos medos, em meio aos nossos temores. Portanto, o Salmo 27 deve ser em minha vida e na tua vida fonte de segurança. Mas Davi faz muito mais do que isso. Ele nos ajuda a enfrentar estes medos. Ele nos ajuda a identificar o nosso medo. Quando ele olha e diz assim: olha, existem malfeitores que estão correndo atrás de mim. E aí ele vai descrevendo: existem inimigos tentando me cercar, existem exércitos tentando me confrontar. Muito parecido com o que nós vivemos. Então, para enfrentar os nossos medos, o primeiro passo, amados, é nós identificar aquilo que tem causado medo em mim e aquilo que tem causado medo em você. A partir do verso 2 até o verso 6, ele nos ensina que nós devemos confrontar o nosso medo com as promessas que o Senhor faz para as nossas vidas. Portanto, a hora que eu identifico o meu medo, eu confronto com aquilo que o Senhor tem prometido, que o Senhor tem feito na minha vida e o que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
E o mais importante que Davi fez ao longo desses salmos de número 27, ele entrega todos os seus medos, todos os seus anseios e todas as suas angústias, ele entrega na mão daquele que ele já reconheceu como o grande Senhor da vida dele. E este é o meu convite nesta manhã, para que você entregue nas mãos do Senhor todo o teu medo, todo o teu temor, e que você o faça da mesma forma como Davi fez a partir do verso 7. E ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, e eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Portanto, nós devemos colocar todo o nosso medo, toda a nossa angústia nas mãos do Senhor Jesus. E assim nós teremos, com certeza, uma vida muito melhor. Feche os teus olhos. Senhor, nós oramos a Ti e clamamos, ó Pai, para que o Senhor proteja, Senhor, a cada um que estiver ouvindo, Senhor, este podcast, que o Senhor possa estar cuidando dos seus medos, dos seus anseios, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, tal qual Davi, entregar nas Tuas mãos os nossos medos e os nossos anseios, ó Deus, porque Tu és o único meio que nos faz caminhar por caminhos seguros, nos mostra a direção, nos mostra aonde devemos chegar e por onde devemos trilhar. E é por Cristo Jesus que nós oramos. Um grande abraço, amados.